Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do VVV Vendas Velhos e Vinhos. Antes de eu apresentar um convidado especial, um cliente, amigo, eu queria dar alguns recados super importantes, né? Você que ainda não nos segue no nosso canal, por favor, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, dá joinha no vídeo para que o algoritmo do YouTube ou do tocador de podcast que você estiver assistindo aqui a gente, entenda a importância, a relevância desse vídeo para espalhar essa palavra para mais gente. Além disso, eu queria obviamente agradecer aos nossos amigos da Red Minds, lá em nosso novo estúdio, inclusive, olha só, estamos de casa nova, que nos fornece toda a infraestrutura tecnológica para a gente poder pôr no ar esse nosso podcast. Agradecer também a Simone e o Bira, da Vinho do Sul, que são os nossos curadores e fornecedores do nosso vinho, e, obviamente, a você que nos prestigia e nos acompanha. Agora sim, sem mais delongas, eu queria apresentar o nosso convidado. Hoje, de novo, eu estou sem o Zé Geraldo. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma segunda entrevista no dia de hoje. Aí o Zé vai estar aqui com a gente, mas ele teve um contratempo ali para vir aqui para os nossos estúdios. Eu não queria perder a oportunidade do Paulo conosco aqui, porque ele tem uma agenda bastante apertada e ele veio justamente para fazer essa gravação. Então, eu vou tocar sozinho essa entrevista hoje, mas daqui a pouquinho, na próxima, o Zé vai estar junto com a gente. Então, sem mais delongas, eu estou aqui com o Paulo Cavalcante, um velho conhecido meu, cliente, começou como cliente, migrou migrou a forma de dizer, né? Virou amigo e hoje parceiro de negócios, enfim. Paulo, por favor, isso aqui é um bate-papo informal, fica à vontade. Obviamente o tema é vendas, então a ideia é se apresenta, conta um pouco a sua história, conta um pouquinho tudo que vocês estão fazendo em termos de vendas lá hoje na empresa que você é um dos sócios proprietários e o presidente da empresa P1. Fica à vontade, Paulo, a casa é sua. Osmar, obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, parabéns, né, pelo trabalho que você tem feito aqui, pelo trabalho que você faz em vendas, né, que é muito importante, né, e tem muita ciência, né, atrás de vendas. Você vê que é um processo, né, e você vai ver quando a gente falar aqui um pouquinho que a gente segue muito o teu livro, né, e a metodologia dele que está ali, que é muito robusta, né? Então, começando por mim um pouquinho, depois falando da empresa, eu já fiz agora, comecei minha carreira em 85, né? Comecei em auditoria externa, né? Contábil. Depois eu migrei para consultoria, né? Uma empresa de consultoria grande, Pricewaterhouse. Eu comecei na Touche Ross na época, depois virou Deloitte, né? E então eu comecei a minha carreira com essa área, né? Então, fazendo consultoria, e foram 22 países, né, Uau. fazendo trabalhos no mundo inteiro. E depois ainda eu migrei para Roche, fui gerente para América Latina da Roche também. O que E, e essa experiência internacional é interessante, você começa a conhecer culturas, né? Formas de lidar com o mesmo negócio muitas vezes, mas formas completamente diferentes, e né? assim, aprender a respeitar as culturas, né? Cada país tem uma cultura diferente, mesmo dentro do nosso país. Você vai para o Nordeste é uma cultura, você vai para o Sul é outra. Então aprender a respeitar isso, né? E se adaptar, né? E também ter tido a oportunidade de trabalhar com as maiores empresas do planeta, ver os problemas que tinham, ajudar a resolver, né? Isso foi o que aconteceu. E nesse período já comecei a me deparar com vendas, né? Porque você tem que começar a vender consultoria. Você começa no começo da carreira a prestar o serviço de consultoria, mas depois você tem que ajudar Na a medida que você vai vender. crescendo na hierarquia da empresa, né? Você tem que vender os projetos de consultoria, né? E você tem que vender consultoria, é uma coisa imaterial, né? É uma coisa que você vende, uma coisa que não é É palpável, né? Não é intangível, como né? esse vinho, né? Uhum. Não é como é intangível. Então você tem que vender uma credibilidade, você tem que vender know-how, né? Você tem que se aproveitar da bandeira que você tem por trás e fazer aquilo girar horas de consultoria, né? Uhum. Então, a venda, né, da consultoria ali já é uma venda muito complexa, porque você tem que entender, você tem que se credenciar, você tem que credenciar as pessoas que vão estar prestando a consultoria para o cliente, né? Porque às vezes você compra, né, uma consultoria e você tem que ter certeza que o profissional
que você está comprando, aquela consultoria vai te prestar o que você precisa, né? A gente, por exemplo, quando foi para Dom Cabral, né? Eu fiz questão de ter você na nossa equipe, Uhum. senão eu não fechava o negócio, porque eu sabia que era uma pessoa que precisava provocar uma mudança na nossa área de venda da nossa empresa. Então, que é o seu caso também, quando você vende, né, uma consultoria do seu caso, você tem que ter certeza que o entregável vai existir no final, ainda mais quando é um Não intangível, intangível, né? né? Não é Então, palpável, né? vender já começou ali, né? E, e depois, em paralelo, eu tinha a minha empresa, já com os meus irmãos, né, que chama-se PEMAN, né, que é a inicial dos sócios. Inclusive, nós vamos completar 30 anos agora, no dia 5 de fevereiro, vamos fazer um evento para clientes ali, para essa celebração, né? Sensacional, né? E 30 anos de longevidade. Tem um estudo que, inclusive, foi a própria Dom Cabral que fez, interessante, mostrando. Que tem um estudo do Sebrae que mostra, né, a taxa de mortalidade da empresa em um ano. Mas tem um estudo feito, comandado pela Fundação Dom Cabral. Na verdade, isso é um estudo mundial. A Dom Cabral ficou sabendo desse estudo, e o professor, quem foi? Puxa, agora me falha a memória, mas enfim, um dos nossos colegas lá da Fundação Dom Cabral, ao tomar ciência desse estudo mundial, resolveu olhar aqui para o Brasil também, falando um pouquinho de longevidade das empresas, né? E a verdade é que, do mesmo jeito que você tem uma queda muito grande na longevidade das empresas no primeiro ano, que o estudo que o Sebrae faz, mundialmente no Brasil isso se repete também, quase 80% das empresas não sobrevivem a 30 anos. Aquelas que sobrevivem aos primeiros anos, o 30 anos é um momento de morte, de muita mortalidade de empresa. E aí começou a se aprofundar. Por que 30 anos? Por que esse número mágico? Porque normalmente é o momento da sucessão. É o momento em que aquele fundador ou fundadora da empresa vai passar o bastão, seja para o seu herdeiro, sua herdeira, seus filhos, ou vai profissionalizar, e muitas vezes é nessa hora que a empresa acaba tropeçando. Então, sensacional, parabéns, vocês estão E é completando 30 anos. vital realmente acho que essa data, e justamente é o que nós estamos passando, né? Porque o desafio agora é justamente a sucessão, é fazer dar certo quando você não tiver mais ali, né? Exatamente. E nós, no nosso caso aqui, criamos um programa de sócios, né, muito baseado nas empresas de consultoria. A gente fez um benchmark muito grande também com o Itaú, que tem um programa de sócios bonito ali. E com a ajuda da Dom Cabral, montamos um programa nosso de sócios, né? Uhum. E já temos 2 sócias formadas já, Que né? vieram fazendo carreira na PMO há Uma muito fez tempo, né? carreira na PEMAN e a outra trouxemos de fora, Uhum. né? E já começando a segunda geração, né? Legal. E agora estamos preparando a entrada de mais sócios agora para perpetuar o negócio, né? Legal. E toda a governança está propiciando isso e o programa de sócios, né? Sensacional. E aí, voltando para as vendas, né? A nossa empresa, então, começou em 96. Começamos como um escritório de representações, Uhum. né? E justamente a gente recebia, tinha um fermento que foi lançado aqui, tinha uma verba de representação que vinha da Holanda, de uma empresa que chamava Disprocades, e começamos vendendo, né? O meu irmão ficava na frente das vendas, a gente cuidava da parte administrativa, né? Até aproveitando a experiência que a gente teve. Tá. E depois isso aí também eu acabei migrando para vendas também, né? E completamente diferente a venda da panificação, de vender um ingrediente para panificação, que é o que a gente vende, do que vender consultoria. Mas se você olhar, né, os produtos são diferentes, mas os princípios da venda são muito parecidos, né? Processo, a É um importância do processo. processo, da gestão, do relacionamento, estatística, né? E a venda tratada como um É. processo, né? Então, você entender o ciclo da tua venda inteira, né? O funil de vendas, né? Você conseguir atrair os clientes, como você explica muito bem ali no seu livro, né? Você atrair os visitantes, né? E aí tem várias formas de você atrair, né, visitantes com marketing digital, com feiras, eventos, com uma ligação para o cliente, com uma indicação, e dali você conseguir transformar aquilo, no nosso caso, adaptando para o nosso funil de vendas ali, né, num lead, né, e aí você ter aquele evento que realmente qualifica ali o cliente, que a gente consegue transformar aquele visitante num lead, depois consegue transformar num contato inicial. No nosso caso, a gente tem que gerar um teste,
dos nossas matérias-primas para ver se o produto funciona. Se ele né? se adapta, adequa à necessidade de cada cliente, né? Tem que, às vezes, trocar a formulação do cliente, e a gente tem clientes muito grandes, né? Então, na planificação industrial, né? E milhões de pães sendo produzidos por ano ali, não pode ter erro naquilo, né? Então, o cliente tem que realmente ter uma confiança no que ele está comprando. É, né? definitivamente. Eu tenho um cliente que você sabe que eu atendo, né? Que é cliente de vocês, a Basilicata, né? E eles são uma fábrica de pães no final das contas, né? Artesanal, mas é uma fábrica de É uma pães. padaria Na escala longeva. que eles têm, 114 anos, né? Na escala que eles têm, na verdade, apesar de artesanal, eu já chamo eles de uma indústria, né? Porque eles têm uma escala bastante grande. E essa é uma discussão o tempo inteiro que tem lá, né? Vamos experimentar uma farinha nova, mas qual o impacto que isso... Porque, de novo, eu aprendi muito com vocês na PEMAN e muito com o pessoal da Basilicata também, com quem são meus clientes, com quem eu tenho contato com bastante frequência, né? Eu aprendi com eles sobre pão, porque eu até então conhecia de comer pão só, né? Não de fabricar ou produzir pão. E às vezes é que eles falam, se tá mais calor tem que pôr mais água ou menos água, se muda a farinha, uma farinha absorve mais água, outra absorve menos água, ou o fermento, ou qualquer outro ingrediente, né? A massa madre, seja o que for. Então realmente é uma alquimia no final das contas, né? Então não é fácil você conquistar um cliente, né, Paulo? Porque não basta o teu produto ser bom, ele tem que se adequar à necessidade daquele cliente, à realidade daquele cliente, né? Exato. E aí, assim, primeiro, é exatamente isso, identificar o que o cliente precisa, né? Saber ouvir, né? Saber fazer as perguntas super poderosas, né? Como Isso. você preconiza ali, né? Na tua metodologia, né? E depois dessas perguntas, entender o que o cliente precisa para você ser útil para o cliente também. Se você não for útil, e se você não agregar valor, numa venda consultiva, como é uma venda de consultoria, como é uma venda dos nossos produtos, nossos ingredientes, você não fica inócua a conversa, o cliente não te dá atenção, você não consegue repetir aquela conversa novamente com o cliente. Se você não se mostrar útil, se ele não vir um valor de conversar com você, né? Ele perdeu o tempo dele se ele está conversando com você, se você não agrega nada para ele, ou se ele está investindo o tempo dele falando com você um pouco. Olha só, acho que você trouxe alguns elementos aqui que eu queria aproveitar e pensar na tua fala para a gente trazer para os nossos amigos que estão aqui, amigos e amigas que estão nos assistindo, nos ouvindo, né? Eu acho que tem elementos super importantes sobre a questão. Primeiro, eu acho que eu vou começar pelo final. Você acabou de falar uma coisa do cliente investir tempo contigo. E é o que eu sempre falo: se o teu potencial cliente está investindo tempo contigo, é porque algum interesse em você ele tem. Porque se ele não tivesse nenhum interesse em você, ele não ia perder tempo com isso. A nossa vida é tão ocupada que eu não vou simplesmente, não, vou receber o Paulo aqui porque ele é muito simpático, ele é um cara bacana, não sei o que. Mas qual interesse você tem? Não, nenhum, é só um bate-papo. Não existe isso hoje em dia mais, né? Então, se o cliente já aceitou conversar contigo, significa que algum interesse tem. Aí vem a outra parte que você falou. Como que eu vou descobrir qual é o interesse dele? Porque nem sempre ele é explícito. E aí vem a tal das perguntas super poderosas, né? Quais são as perguntas-chave que eu posso fazer para montar aquilo que eu chamo do quebra-cabeça mental, para falar, opa, entendi esse cliente, entendi qual é o ganho que ele quer ter, ou a dor que ele está sentindo, e como é que aí sim a minha solução vai se adequar. E também, nas suas perguntas, além de você entender o que o cliente precisa, né? Você precisa entender assim, esse cliente é o adequado para você? Uhum. Também, então, nessas perguntas, a gente precisa identificar também se aquele cliente é o que a gente precisa, é o nosso ICP, ICP. né? Ideal Customer Profile, né? O perfil do cliente ideal ali. Então, é o cliente que a gente precisa. Então, qual é o potencial daquela venda, né? Quando que aquela venda pode ocorrer, né? E com que produtos, né? E então essas perguntas, essa análise também, né? De você entender o que está com, primeiro, qual é o problema do cliente. Segundo, você tem um problema, você tem que atingir uma meta de vendas, né? Então você tem que analisar do ponto de vista da sua empresa o que é necessário você entender daquele cliente para você dimensionar aquela oportunidade e para você conseguir alimentar o funil de vendas de tal maneira que você consiga perceber qual é o tamanho da oportunidade e quando ela vai ocorrer.
né? E se vai ocorrer ou não, né? E como você pode ser útil com aquilo, qual dos seus produtos se encaixa naquela necessidade do cliente. Então essa conversa, ela é muito importante, né? É muito importante. E depois, realmente ter a disciplina de controlar o funil de vendas, Controlar o processo. né? E muitas Total. vezes, assim, a gente gera muitos leads, a gente vai em feiras internacionais, né, no mundo inteiro, a gente participa no Brasil, a gente faz eventos, a gente faz visitas nos clientes e se perde isso porque você não controla o funil, você não registra adequadamente o que você conversou com o cliente, porque você fala muitas coisas numa reunião, então você esquece aquilo. Se você não anotar, se você não tiver registrado aquilo de uma maneira adequada, estruturada, e até para você poder dar andamento na próxima reunião, para você não esquecer o que você combinou com o cliente, uma mínima informação que você ficou de passar. Olha, tá aqui o que eu te prometi, eu te entreguei. E isso necessariamente passa por tecnologia, né, Paulo? Porque por mais que você tenha desenhado o teu processo maravilhosamente, o funil maravilhosamente, se você não tiver um sistema que te permite você fazer esses registros e ele te lembrar das coisas, porque é aquela história, se eu estou prospectando o Paulo como um potencial cliente meu e o Paulo fala, Flávio, me liga no dia 6 de fevereiro, já que dia 5 é a festa de aniversário de vocês, então dia 6 de fevereiro, que pode ter passado a minha festa, aí a gente vai conversar. Se eu não puser no sistema e o sistema me avisar, a chance de eu esquecer é enorme. E aí eu acho que tem uma coisa interessante da evolução da tecnologia, eu queria te perguntar se vocês já estão usando na PMão ou não, senão eu queria deixar essa provocação aproveitando esse nosso bate-papo. Porque uma das coisas mais difíceis que tem hoje em dia numa equipe de vendas é você, desde sempre, é convencer o vendedor a preencher o tal do CRM. Só que hoje já tem tecnologias de inteligência artificial que através de um áudio que você pode gravar por um número de WhatsApp, você vai lá e fala, conversei com o Paulo da PEMAN, ele pediu para entrar em contato com ele no dia 6 de fevereiro para falar sobre A, B, C, D, F, G, minha pendência é H e J. E você joga esse áudio para um número qualquer e esse número já, com a inteligência artificial, já converte isso em texto e já popula o sistema. Eu não sei se vocês na PEMAN já deram esse passo para vocês terem a inteligência artificial atualizando o sistema, evitando com que o vendedor tenha que ficar digitando aquele texto todo, que é um negócio que ele acha chato para burro de fazer, e de fato é, mas fundamental. Vocês já deram esse passo na tecnologia também ou ainda não, Paulo? Não, ainda não, né? E agora o importante também é assim, a gente pode até registrar, né, o que fica numa reunião, isso a gente já viu algumas vezes. Depois assim, realmente você pode falar, mas às vezes você tem que também, não é, você tem que estruturar um pouco o que você vai alimentar Uhum, no CRM, porque você tem que alimentar os próximos passos, claro. né? O que eu tenho que fazer depois? Às vezes eu tenho que passar uma proposta, eu tenho que montar uma análise de um equipamento, às vezes eu tenho que provocar um teste. Então, fazer isso aí de uma maneira estruturada é importante também. Às vezes você tem que. Acho que essas ferramentas, acho que elas são úteis, devem ser utilizadas, a gente deveria migrar para isso também, não estamos, né? E também, um outro ponto importante é você ter o CRM de marketing, que às vezes está numa ferramenta, no nosso caso a gente usa a RD Station, Uhum, a gente usa o Hamper para uhum. outbound marketing, e temos o nosso ERP. Então, integrar essas ferramentas, que são bancos de dados diferentes, né? São bancos de clientes diferentes, ter backup dessas informações propriamente ditas armazenadas, e realmente, assim, alimentar o CRM de uma maneira adequada e que provoque o disparo do gatilho da próxima fase do funil. Se você também não está claro, né, e isso é uma coisa que a gente vive, né, implementando, né, e não é simples. A equipe ter clara o que é o funil e o que dispara cada fase. Quais são o que eu chamo dos gatilhos, Os gatilhos. Qual é o gatilho que me habilita a sair da etapa A para a etapa B? Exato. Ou seja, olha só como é interessante tudo que você está trazendo, porque traz um nível de complexidade brutal. Porque também não adianta nada você ter o funil desenhado, ter a ferramenta, ter até o sistema de inteligência artificial que alimenta, se você não tiver a equipe bem capacitada e preparada para utilizar seguir aquele processo. E às vezes alimentar de uma maneira adequada para que, por exemplo, se às vezes, outro dia aconteceu isso, a gente estava aqui num período de recesso e um cliente ligou, a sua equipe de vendas estava de férias. Pelo que eu li no CRM, eu não conseguia dar andamento na venda. Ou seja, Então tem que possibilitar com que outra pessoa consiga executar.
e aquilo ter registrado o que aconteceu. Esse é o princípio, e esse é o princípio básico teórico do CRM, é esse, né? Ou seja, nós como empresa nos apropriarmos do histórico do relacionamento com o cliente, porque se sou eu que cuido do cliente, mas seja qual for a razão, eu não estou disponível para atender o cliente, porque eu morri, porque eu fui embora, porque eu estou de férias, porque eu estou doente, seja qual for a razão, qualquer outra pessoa possa pegar aquilo e dar continuidade. Porque se você não tiver, e olha só que interessante, pessoal, eu acho que essa dica que o Paulo está dando aqui, eu acho que ela vale ouro. Ela vale ouro porque não é dica que o consultor fala, né? Porque o consultor fala, mas você é um teórico, você não põe a mão na massa, ou se põe a mão na massa, vai embora e deixa a gente para tocar o dia a dia. Mas aqui a gente está falando com o Paulo que toca a empresa dele, né? Então, a importância da qualidade da informação que está no CRM. Por quê? Porque se não tiver bem colocado, com esmero, com qualidade, você lê, como você acabou de falar, eu li ali sobre um cliente que o meu vendedor estava de recesso, estava de férias, eu não consigo dar andamento porque eu não consigo entender qual era a pendência, qual era a necessidade, ou seja, estava alimentado, mas não estava alimentado adequadamente. Exato. E aí, assim, a forma é conhecer o conceito. Qual é o conceito do funil, qual é o teu produto, como que você dispara o gatilho para a próxima fase do seu funil. Se não tiver bem claro isso, a venda não anda. Né? E um outro ponto importante também, né? Você planejar as suas visitas, você planejar as suas reuniões. Então, planejar a visita. Putz, eu vou para onde? Se eu for fazer, tem um cliente aqui em Indaiatuba e o outro lá em Ribeirão Pires, que é lá do outro lado, você vai fazer 2 visitas no dia. Se você organizar a sua rota, aí você tem que realmente planejar. Eu vou aqui, eu tenho esses 3, 4 clientes ou esse único cliente aqui que é o essencial para eu visitar. Quem está ao redor? Qual é a rota que eu tenho que fazer? Né? Isso otimiza seu tempo. E para cada uma das reuniões, o que você vai falar com o cliente? Ninguém está afim de falar de futebol, de nada disso. Como é que eu sei se minha reunião foi um sucesso ou um fracasso? Né? Ou seja, eu saio da reunião e atingi o objetivo da... E essa é uma coisa que quando eu era gestor de equipes de vendas e quando eu trabalhei com vendas, quer dizer, até hoje eu trabalho, né? Mas quando eu trabalhava com vendas em empresas, eu falava isso para a minha equipe o tempo inteiro. Você vai visitar o Paulo Mapeman, legal. Qual o teu objetivo nessa reunião com o Paulo? Ou seja, você saindo da reunião, você vai poder falar o seguinte, foi um sucesso ou foi um fracasso a minha reunião? Eu atingi o objetivo. Porque, invariavelmente, o vendedor chega no cliente e não tem um objetivo definido. O que eu quero chegar, onde eu quero chegar com o Paulo nessa minha conversa comigo? Vou abrir daqui meu vinho, o Paulo, o nosso vinho, na verdade, e depois eu abrir, eu vou falar um pouquinho dele, mas vamos continuar aqui o raciocínio. E você estava me falando aqui em off sobre esse evento de 30 anos da PEMAN. O que vocês vão fazer depois disso, hein, com as suas equipes? Ou seja, qual que é o objetivo no final desse evento? Porque, claro, comemorar é super bom. E é importante comemorar. Mas eu acho que vai além disso, né, Paulo? Vai, né? Esse evento, obviamente, assim, a gente vai celebrar os nossos 30 anos, mas, novamente, você tem que ser útil para os seus clientes. Então, o que nós estamos fazendo, né? Nós estamos trazendo uma palestrante da Universidade de Kansas, nos Estados Unidos. Uau! Que é uma especialista em panificação e ela é o maior polo de grãos dos Estados Unidos e dos maiores do mundo. Eu não sabia. Né? Desculpa a minha ignorância, eu não sabia, tá, Paulo? Você me perdoa a minha ignorância. Então, estamos trazendo uma palestrante internacional dali, o segundo palestrante internacional, que é o maior especialista do mundo em massas madre, que é o Dr. Peter Stolz, também está vindo fazer uma palestra, né, conosco. Depois nós vamos falar de um tema relevante que está acontecendo no setor, sobre uma questão regulatória, né? Então nós vamos explicar isso com o nosso time de especialistas sobre isso. E depois vamos fazer uma palestra sobre economia, né, brasileira e economia global para os nossos clientes. Porque vai ser sensacional, porque esse palestrante eu conheço e conheço bem, né? Professor da Fundação Dom Cabral. Exato, é o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, que é um gênio. Não é o Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, eles são homônimos, né? Mas o Gilmar Mendes é economista, um cara cenarista. Realmente ele é especial. Para quem não conhece, depois podem procurar, fica a dica aqui, procurem o professor Gilmar Mendes da Fundação Dom Cabral no YouTube. E se vocês querem se sentir, entre aspas, ignorante, assistam uma palestra dele. Porque a capacidade que ele tem de concatenar a Idade Média com o que acontece hoje no Brasil ou no mundo é assim, é sobrenatural.
realmente a cultura que esse cara tem, o conhecimento que esse cara tem é uma coisa sensacional. E eu posso dizer com muito orgulho que não só conheço ele pessoalmente, como meu amigo meu, já compartilhamos vinhos juntos algumas vezes. É um cara sensacional de se conhecer. Então, eu acho que é uma oportunidade única que você está trazendo para os seus clientes que talvez nunca tenham ouvido o Gilmar a ouvir. Sensacional. Mas, Paulo, antes da gente falar os próximos passos depois do evento, vamos falar um pouquinho desse vinho? Olha que interessante, que esse é o nosso momento vinho, é o momento que a gente não vamos, vocês sabem aqui, já estão acostumados, a gente não fica estudando vinho, mas a gente fala um pouquinho. E, em primeiro lugar, Bira Simone, Vinhos do Sul, muito obrigado pela curadoria e fornecimento, como sempre, vinhos nacionais que vocês nos fornecem e selecionam a dedo. Essa é uma vinícola chamada Dom Cândido, e é interessante que esse é um vinho 100% ele é varietal, 100% Marcelin, e eu não sabia, eu fui estudar esse vinho, a Dom Cândido foi a primeira vinícola no Brasil a plantar a casta Marcelin em 2001. Em 2001 trouxe essa casta Marcelin, uma casta francesa, que se adaptou no Brasil fenomenalmente. E eu não sabia que foram eles que introduziram o Marcelin aqui. Esse é um vinho super interessante, feito pela Dom Cândido. É um vinho, como eu falei, varietal, então vamos experimentar ele, mas a gente vai sentir muita coisa de frutas vermelhas, né, cereja, e assim por diante. Então, primeiro cliente, saúde, Paulo. Saúde, obrigado. Obrigado pela presença, obrigado por compartilhar a tua história, a tua experiência, que é sensacional. Nossa, acabamos de abrir o vinho, mesmo assim já está com um nariz bem interessante. Muito bom. Muito bom. Nossa, belíssimo vinho. Olha só, para vinhos modernos ele nem tem tanto álcool, ele tem 13,8. Muito bom. Mas tem uma acidez boa, tem um álcool presente, um tanino. Deixa eu dar mais um gole. Nossa, sensacional. Muito bom. Esse vinho que acompanha uma carne vermelha, uma coisa um pouco mais gordurosa, com untuosidade. Fantástico. Bira Simone, obrigado mais uma vez. Como sempre, aceitaram a mosca. E Vale dos Vinhedos, o Dom Cândido fica lá no Rio Grande do Sul, no Vale dos Vinhedos. E eu sempre falo, quer ter uma experiência diferente na sua vida, você que mesmo que não seja um grande apreciador de vinho, vá lá para o Vale dos Vinhedos, vai conhecer algumas vinícolas pequenininhas, que conversa com o enólogo, com o dono, você vai ouvir histórias sensacionais da família, como chegou no Rio Grande do Sul com uma mão na frente e outra atrás, a terceira, quarta geração atrás, e como que eles desbravaram e transformaram aquilo num lugar maravilhoso como é o Vale dos Vinhedos hoje em dia. Mas vamos voltar aqui para falar de vendas, Paulo. Então, você vai fazer o teu super evento lá, que sensacional, 2 palestrantes internacionais do seu segmento, que eu acho que são extremamente relevantes para qualquer um que milita nesse mercado. Depois ainda vai trazer o Gilmar Mendes, que eu acho que é um negócio super, super propício, porque a gente está falando de um ano que é muito, muito desafiador para a gente, o início de 2026, né? Porque a gente tem uma economia brasileira que está meio cambaleante. Eu sei que esse aqui não é um podcast de economia, mas só para a gente contextualizar. Nós temos um ano de eleição, que sempre é um ano complexo, e é um ano de eleição com Copa do Mundo, sendo que a Copa do Mundo é a maior Copa da história, 45 dias de Copa. Então eu acho que a gente tem desafios enormes, e eu acho que o Gilmar Mendes vai coroar esse evento de vocês com uma perspectiva econômica do que ele acha que vai acontecer, quais são as possibilidades de acontecer, para a gente se preparar para o mercado para o ano de 2026. Fora os desafios internacionais, né? Sem contar os desafios internacionais, né? E é interessante isso que você está falando, né, Paulo? Porque ontem eu estava ouvindo rádio no carro, me deslocando de um cliente para o outro, e eles estavam comentando sobre o acordo que a União Europeia assinou com a Índia de livre comércio. Ou seja, essa história de Trump começar a fechar e botar barreiras, estão fomentando que países façam acordos multilaterais que talvez nunca fossem inimagináveis no passado. Então, realmente, as mudanças internacionais são significativas. Isso impacta vocês também, né? Seja por conta de concorrentes que venham para cá, seja pela atuação internacional de vocês, né, Paulo? Atuou, pegou a gente também, né? As tarifas de 50% atingiram a gente nas exportações. A gente tem uma filial nos Estados Unidos também e uma no Chile. Então, realmente impactou, né? A gente está tendo que se reinventar ali para não perder todo o investimento que a gente fez desde 2008 nos Estados Unidos em clientes, né? Então estamos mantendo os clientes. Porque os produtos continuam sendo produzidos aqui, sendo exportados para os Estados Unidos, né? Estamos analisando a possibilidade de produzir fora lá, também. porque não fecha a conta. Mas ainda está com 50% de tarifa nos produtos de vocês? No nosso estoque. Ainda não cai a tarifa, meu Deus do céu. Isso deve tirar a tua competitividade completamente, né, Paulo? Tira.
né? Mas o que a gente fez foi, nós diminuímos margem absurdamente, né? Para não E perder para o manter o cliente. mercado. Até porque abrir cliente é duro, né? Tem uma estatística sensacional que o Paulo, eu já contei para o Paulo, mas eu vou repetir para quem não ouviu aqui em alguma outro podcast nada, do anterior. Existe um estudo que fala de 3 números, 1, 5, 10. Que você gasta 5 tempos, 5 dinheiro, 5 esforços para conquistar um cliente. Você gasta 1 tempo, 1 dinheiro, 1 esforço para manter um cliente. E 10 tempos, 10 esforços, 10 dinheiros para reconquistar um cliente. Então, acho que essa manobra que vocês estão fazendo de comer margem para manter o cliente leva justamente em consideração esse 1, 5, 10. Porque se você deixar esse cliente embora, a hora que você monta a operação nos Estados Unidos, a fabricação lá, por exemplo, para reconquistar ele é um esforço Exato, hérculo, né? exato. E mais do que isso, Ou né? Assim, hercúleo. exato, né? E o problema é assim, você tem que pensar a longo prazo, né? Uhum. No nosso caso, você tem que pensar, não é 1 ano, 2 anos, você tem que pensar 10 anos, 30, os próximos 30. Então a gente que está nos próximos 30 anos nos Estados Unidos, querendo ter presença ali, E agora que a gente tem os clientes contam com você, usa a nossa matéria-prima para fazer o pão deles. aprovaram no produto na sua forma, ou seja, é uma relação de longo prazo, né? Você Não não dá pra pode brincar com isso. cortar esse negócio, Não né? dá para brincar com isso. Então, assim, realmente você tem que sacrificar tudo que dá e às vezes pagar para se manter no mercado. É o que a gente está fazendo, né? E então são realidades, né, que você tem que trabalhar, tem que fazer conta, tem que analisar e tem que ter análise estratégica de mercado, né? E esse é um outro ponto, né? Quando você vai, né, você tem que analisar que mercados você quer estar, né? Então, quer estar no Brasil, quer estar nos Estados Unidos, que segmentos de mercado você vai querer atuar, né? No nosso caso, a gente está pensando já para os próximos 30 anos. Então, hoje a gente está muito presente na panificação, mas então a gente com as nossas novas linhas de produtos, por exemplo, com os encapsulados, né? A gente pode trabalhar com produtos para ração e ração para cachorro, ração para cavalo, ração para Que é um ruminantes, outro universo, um outro mercado ração para porco, brutal, né? ração para peixe, né? Nossos produtos se encaixam aqui nesse segmento de mercado. Então, que ICPs você quer trabalhar, né? Então, eu quero trabalhar, no nosso caso, nas indústrias de pão, eu quero trabalhar nas padarias, eu tenho que trabalhar com canais, com distribuidores. Quais são os ICPs que você quer trabalhar, né? E tão importante saber qual é o ICP. Dimensionar isso não é assim. E ao definir seu ICP, é aquilo que eu sempre falo, né? Estratégia igual escolha, ou seja, eu escolhi trabalhar com este ICP, com este canal, com esse segmento, a gente não pode cair no canto da sereia de bater na porta um outro que não é meu ICP e falar, não, vou vender para ele também, porque aí a gente se perde completamente, né? É Ou muita seja, coisa. Se você tentar fazer tudo, não sai nada, né? Então, tem que tomar cuidado com isso também. Não é simples, né? né? É um grande desafio, sensacional. Então, estamos chegando aqui no final do nosso podcast, nosso bate-papo, e como eu te falei antes, e só para o pessoal saber, quem está assistindo a gente tá, eventualmente pela primeira vez, aqui a gente não tem um roteiro programado, né? O Paulo perguntou, Flávio, o que você vai me perguntar? Eu falei, vamos bater papo, me conta a tua história, me conta como você se envolveu com vendas, né? E de fato, para a gente ter essa informalidade, para não ter um negócio tão quadradinho, porque eu acho que é nessa informalidade que a gente acaba ouvindo dicas as dicas vêm travestidas de histórias que você conta, que você viveu ou está vivendo na sua empresa, né? Então, eu queria em primeiro lugar, de coração, agradecer a tua presença, Paulo. Você de novo, cliente, amigo, uma pessoa que eu considero assim muito pela tua trajetória, pela tua história. Eu acho que quando a gente pensa numa empresa como uma empresa nacional que tem a ousadia de ir para os Estados Unidos, vender nos Estados Unidos, de se tornar uma multinacional brasileira, não é para qualquer um. Ou seja, é uma empresa absolutamente admirável. Então eu tenho realmente muita admiração pela tua história, pela tua empresa e por você que está por trás dela, né? A construção que você vem fazendo. Eu sei que eu tenho uma pequena contribuiçãozinha, porque contribuição boa. eu trabalhei, nossa área de vendas tem eu trabalhei um pouquinho com vocês, mas obviamente eu entendo que eu tenho, mas eu acho que ela é pequenininha, tem muito mais mérito ser o da sua equipe, inclusive das pessoas que você tem nesse programa de partnership fazendo como sócios, né? Eu acho que sensacional, obrigado pela tua presença. Eu queria, enfim, deixar você à vontade para fazer qualquer comentário, palavras finais, enfim, uma
mensagem final que você queira passar eventualmente para quem tá nos assistindo, nos ouvindo aqui, que eu acho que é super interessante, e te dar parabéns pelos 30 anos da PEMAN e pela história ainda que tem por vir, que tem muita lenha para queimar. Você fala que está pensando na sucessão, mas você ainda tem muita lenha para queimar, hein, Paulo? Não para não, cara. Não, mas acho que a ideia não é parar, né? É ficar no lugar certo, né? Acho que esse é o ponto, né? Então tem momentos que você tem que ter a consciência que você tem que colocar outras pessoas no seu lugar, você Uhum. ter outros papéis na Exato. empresa, né? Agora, acho que como mensagem final, Fábio, eu acho que ainda mais num podcast de vendas, né? Vendas é um processo, né? Tem um conceito, né? Que tem que ser muito bem seguido, né? O planejamento das vendas, o planejamento das reuniões, o planejamento das suas rotas, né? O controle do funil de vendas, né? E, e, a- e realmente estudar os conceitos de cada gatilho, como que dispara cada gatilho para venda ir fluindo, né? Dentro daquele funil é muito importante, né? E então, parabéns pelo seu trabalho, obrigado pelo apoio que você nos deu ali, a metodologia, se você olhar que a gente utiliza lá dentro, se você, quem ler o seu livro e quem analisar o que a gente faz ali dentro, você vai ver que é muito robusto o que a gente está fazendo ali dentro, e é com os conceitos que estão preconizados ali no seu livro, parabéns Obrigado. pelo estudo isso, dessa ciência. Não, isso é um processo e seguindo o processo, conhecendo o conceito e tendo a disciplina, as vendas vêm, né? Então não vai ser por acaso, né? E então, meus parabéns pelo Obrigado, eu que programa, agradeço. pelo livro que você escreveu, pelo seu conhecimento, pelo que você ajuda as empresas. Maravilha. Tá bom? Fantástico. Então, para a gente terminar efetivamente, eu queria mais uma vez agradecer a Red Minds, nosso parceiro tecnológico, com toda a infraestrutura tecnológica de estúdios e que tais, para a gente poder viabilizar esse nosso podcast. Agradecer também ao pessoal da Vino do Sul, Simone, Bira, por favor, muito obrigado pela curadoria e fornecimento dessas maravilhas, dessas joias em formas de vinho que vocês nos fornecem. Agradecer a todos vocês que, obviamente, nos prestigiam. Compartilhem, se vocês gostaram desse podcast, das histórias que a gente está compartilhando, compartilhem com seus amigos para espalhar essa mensagem para todo mundo. E mais uma vez, Paulo, obrigado, parabéns. Vamos fazer um brinde final para a gente finalizar nosso podcast. Obrigado, gente. Pessoal, Vinho excelente, hein? excelente, né? Uhum. Fantástico. Até a próxima. Obrigado, turma. Valeu. Mm-hmm.